Bom, pessoal, esse vídeo aqui, então, é para esclarecer como usar o for e algumas outras coisinhas, e um teste, né? Um for e um teste, e um if. Então, vamos colocar aqui, começando um notebook, vamos dizer que usando o for e o if. Vamos colocar aqui, nós vamos precisar gerar alguns números. Então, para gerar números, uma maneira fácil é usar alguma ferramenta pronta. E isso a gente pode fazer com alguns módulos do NumPy. Então, vamos importar o NumPy, chamar ele de NP. E aqui vamos usar um módulo que gera números. Isso aqui nós temos que guardar, os números que nós vamos gerar tem que estar guardado em alguma variável. Então, vamos chamar aqui de meus números igual o pacote NumPy, o módulo arrange. E aqui eu quero gerar números de 3 até 22 em intervalos de 0,7. Então, aqui eu estou pedindo para ele criar uma sequência de números que começa em 3, vai até 22, não incluso, né, porque o Python não inclui o último número, e intervalos de 0,7. Tá? Qualquer módulo de qualquer pacote, se você quiser, você tem que saber o nome dele inicialmente, né? E para saber os módulos, tem que pedir um help. Mas se você tem alguma dúvida de como usa, a gente faz assim e ele vai mostrar o help. Tá? Vamos ver o que acontece aqui. Se eu colocar NumPy aqui, ele vai me dar aqui também o help do NumPy bastante extenso. Quer dizer, que vai me dizer o que pode ser feito aqui com o módulo NumPy, etc e tal. Tá? Então, o help ajuda bastante, além dos fóruns e a internet, YouTube, etc e tal. Tá? Mas então, eu criei aqui meus números. E aqui estão eles. Né? Então, o primeiro é o 3, que está pedido aqui, né? O 3. Depois é o 3.7, que ele somou 0.7. Depois o 4.4, 5.1 e assim por diante. Até o último número abaixo de 22, que foi 21.9. Então, eu tenho esses números. Se eu quero saber o que é meus números, eu estou pedindo aqui o type. Então, ele é um... Deixa eu colocar aqui, print. Apesar que ele me deu igual, né? Ele está medindo que ele é um arranjo do NumPy. Tá? Não é uma lista, não é uma tupla. Ele é um objeto que é um arranjo do NumPy. E eu também posso pedir para ele me dizer que tamanho tem. Tem 28 elementos. Tá? Então, eu criei meus números, que eles estão sendo mostrados aqui. Eu sei que isso aqui é um objeto do tipo arranjo do NumPy, que está aqui, ND_Array, e eu sei que ele tem 28 elementos. Tá? Então, porque foi eu que criei. Tá? Se esse é um dado que eu estou obtendo de terceiros, eu teria que descobrir essas propriedades, né? Saber o tamanho, e isso pode ser obtido com esses comandos aqui, usando o type, usando o len, de length, né? E tem alguns outros comandos úteis também que nós podemos usar, mas nós não precisamos disso agora. Bom, digamos que eu tenho agora um problema. Eu tenho esses dados, esses meus números, e eu quero fazer uma seleção deles, né? Então, vamos colocar aqui um problema. Vou colocar um markdown aqui também. Vou escrever assim: selecionar os números menores do que 10. Tá?
Então, isso aqui, digamos que é o problema que eu tenho a partir de que eu tenho esses números gerados. Para fazer isso, nós temos que fazer uma repetição, porque nós temos que testar cada número contido em meus números para verificar se eles são menores ou não do que 10. E o resultado disso eu vou ter que armazenar em algum lugar. Então, eu tenho que criar uma outra variável de armazenamento que vai conter o resultado. Então, vamos colocar números, não pode ter acento, números selecionados, conjunto vazio. Né? Eu estou criando uma variável aqui que não tem nada nela. Se eu der print, digamos, números separados, né? Aqui eu criei números selecionados, mas aqui eu estou dando um print de números separados. Vai me dar um erro e vai dizer name error, name, números separados, is not defined. Não foi definido, então não existe. Tá? Mas, se eu der aqui números selecionados, tem alguma coisa aqui? Fazer assim que vai ficar mais fácil. Eu não executei a célula. Óbvio que, como ele não existe ainda, porque eu não executei. Vocês estão vendo aqui que não tem o número aqui da execução. Tá, agora sim. Agora vai dar 40. Ele executou. E se eu executar aqui, agora sim. Tá? Então, como eu não tinha executado essa célula, ele não tinha criado ainda. Não havia na memória aqui a variável números selecionados, que é um conjunto vazio. E quando eu dou print números selecionados, o resultado é mostrado aqui embaixo como um conjunto vazio. Bom, temos a variável aonde nós vamos guardar o resultado na nossa operação, e aqui nós vamos fazer um ciclo de repetição. Então, vamos começar com for. Temos que fazer a seleção usando uma variável auxiliar, e vamos chamar ela de cada número. Essa variável cada número vai ser cada elemento individual que está em meus números, que foi criado aqui em cima. Então, for cada número in meus números, ele vai executar esse looping. Quer dizer, esse looping vai realizar tantos ciclos quantos forem os elementos de meus números. Como eu sei que nos meus números ali são 20 e tantos números, esse looping aqui vai rodar 20 e tantas vezes, até que acabe os elementos de meus números. Então, se eu, lembrando aqui, se eu der um print em meus números, ele vai aparecer aqui, esse aqui é o conjunto, abre colchetes, fecha colchetes. Ele está mostrando o array, né, o arranjo de meus números. Mas se eu der um print aqui de cada número, print cada número, ele vai me mostrar os números um abaixo do outro como resultado. Tá vendo que não tem colchetes? Tá? Então, ele não está me mostrando meus números. Ele está mostrando cada número individualmente quando passa através daqui. Eu posso até colocar aqui mostra cada número e tem por uma vírgula aqui e fica assim, né? O print mostra um resultado dentro, no caso aqui dentro o que está acontecendo dentro do looping. Cada vez que o looping passa por aqui, ele imprime na tela aqui embaixo o que eu estou pedindo para ele imprimir aqui, mostra cada número e
cada número que está sendo assumido valores diferentes cada vez. Então, essa parte aqui é igual sempre, né, que vocês estão vendo aqui, mas essa parte aqui do print é assumida por essa variável que é extraída desse conjunto. Tá? Então, esse é o ciclo que está ocorrendo aqui. E aqui, agora, eu quero fazer uma operação. Eu quero testar. Então, eu vou fazer um teste. If cada número, porque é cada elemento que eu estou pegando do conjunto, se isso aqui for menor do que 10, eu vou guardar isso em números selecionados. Agora eu vou usar uma função que é do Python, não é do NumPy, append cada número. Né? Executou, entendendo o que está acontecendo aqui. Criei um conjunto vazio para guardar um resultado. Repito, pegando cada número dentro do conjunto de meus números, tantas vezes quanto existirem números em meus números. E dentro do ciclo, eu testo cada vez, né, tantas vezes quanto houver em meus números, vou testar se esse número aqui se essa condição é verdadeira. Se essa condicionante é verdadeira, ele entra para executar o que está aqui dentro. Se não for verdadeira, ele pula. Pulando, não tem mais nada aqui, ele volta para o for. E aqui, lembrando, né, que o looping, né, ele tem que ter o for, tem que ter o in e tem que ter esses dois pontos. E dentro do looping, o looping, diferente de outras linguagens, não tem um end, né, não tem um final para indicar onde termina o looping. O looping vai enquanto eu colocar coisas nessa linha aqui. Tá? Então, essa linha que eu estou escrevendo, que eu coloco aqui, ó, tudo isso aqui vai estar contido dentro do looping. Se eu vier para cá, eu já estou fora do looping. Tá? Então, o Python trabalha nessa lógica, né, de tornar um código mais limpo, né, porque você está descontaminando, tem menos caracteres no código, mas ele depende estritamente dessa tabulação aqui que é utilizada, que normalmente é 4 caracteres. Tá? Então, aqui nós estamos fazendo, repetindo, né? Então, for, cada número, in, meus números, ele vai rodar tantas vezes quanto tem meus números. Aqui dentro, ele vai fazer um teste. Se esse valor que está aqui em cada número for verdadeiro em relação a essa condição, ele entra. Se não for verdadeiro, ele pula. Entrando aqui dentro, se isso aqui for verdadeiro, ele vai usar números selecionados que eu criei aqui antes de entrar no fazer o looping, né, porque eu tenho que já ter esse espaço de armazenamento. Estou usando uma função do Python, que não é do NumPy, e estou colocando, juntando, né, append, não é adicionando, mas assim, agregando a essa variável meus números selecionados, esse valor aqui, que foi condicionado verdadeiro por essa seleção. E aqui embaixo, eu posso colocar print números selecionados. E aqui estão os números selecionados que são verdadeiros para essa condição. Tá? Então, isso aqui é um conjunto, assim, é um conjunto de comandos, né? Quer dizer, criei uma variável, criei um loop, realizei um teste e separei um conteúdo. Criei um subconjunto a partir de um conjunto maior. Então, isso é uma rotina que a gente usa muito quando a gente está analisando dados. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que vocês têm que se habituar e fazer exercícios, porque, por exemplo, eu posso fazer, por exemplo, em vez de maior que 10, eu posso colocar maior do que 20, e ele vai me dar os valores maiores que 20.
e qualquer outras coisas. Isso aqui é o começo, porque o if, eu posso ter condicionantes, né? Então, aqui eu estou dizendo se essa situação é verdadeira, mas eu posso usar condições mais elaboradas, como se não, se tal outra coisa é verdadeira. E ainda posso usar uma condicionante que, se uma coisa é verdadeira, faz isso, se não, faz outra coisa, tá? Mas para começar, é interessante que vocês peguem a coisa do básico e tentem algumas coisas com os seus próprios dados, ok?